pouquinho, né, sobre o novo formato da Copa do Mundo, né. Não é de tudo uma novidade, porque a FIFA já tinha anunciado que a Copa do Mundo vai passar a ter 48 seleções, né. Só que essa mudança ela só era prevista para 2026. A grande novidade agora é que a Copa do Mundo pode passar a ter 48 seleções já em 2022 no Catar. Uma coisa que é meio inesperada, né? Porque por mais que as eliminatórias ainda não estejam de fato em andamento, elas já estão todas planejadas, né? Então teria que haver um replanejamento para que as eliminatórias possam ser mais justas, digamos assim. Bem, quanto ao nível técnico da Copa do Mundo, que é uma coisa que muita gente questiona, né? Eu não creio que a Copa do Mundo com 48 seleções vá ter um nível técnico tão inferior ao nível técnico da Copa do Mundo com 32 seleções, como foi na Rússia, por exemplo, agora em 2018, no Brasil em 2014 e nas Copas anteriores desde 98, né? Nos últimos 20 anos aí todas as Copas foram com 32 seleções. Por que eu digo que o nível técnico não deve abaixar? Por exemplo, aqui na América do Sul, né? A América do Sul teria uma vaga e meia a mais, digamos assim, duas vagas a mais diretas, né? E uma vaga na repescagem, provavelmente. Essas duas vagas da América do Sul, né, iriam para Paraguai e Equador, por exemplo. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e o Peru, né, foram 5 representantes sul-americanos na última Copa, estariam garantidos, né. O Peru teve que jogar uma repescagem com a Nova Zelândia e iria direto. E aí as outras duas vagas que sobrariam ali para a América do Sul com esse aumento de vagas, por exemplo, teriam ido para o Equador e para o Paraguai. O Equador e o Paraguai são seleções que não ficam tão abaixo de outras seleções que jogaram a Copa. Do próprio Peru, por exemplo, não vejo elas como inferiores. A gente vai para outros continentes, a América do Norte ali e Central, né, CONCACAF, Confederação da América Central, do Norte e do Caribe. As seleções dos Estados Unidos e de Honduras teriam ido jogar a Copa. Estados Unidos tem nível de Copa, todo mundo sabe disso. Honduras jogou a Copa do Mundo de 2010 e de 2014, por exemplo, recentemente. Então não haveria também diminuição na comparação com o Panamá, por exemplo, que foi para mim a pior seleção da Copa, possivelmente. A gente vai para outros continentes, Ásia, por exemplo, né? Ficaram de fora da Copa do Mundo, né, na última Copa do Mundo pela Ásia. A China, que vem fazendo um investimento muito forte, tem jogadores aí que são de, dá pra dizer que elite praticamente, né? O Gaolin, o Volei, é um time que precisa evoluir fisicamente. O jogador chinês ele ainda é muito fraco fisicamente pro combate físico, né? Acaba sofrendo contra equipes mais fortes fisicamente, mas é um país hoje que taticamente, tecnicamente não deve nada para outros países do mundo, principalmente do continente asiático, pro Japão, para a Coreia do Sul, Austrália. A gente pega outras seleções que ficaram de fora, o Qatar, que agora vai sediar a Copa e que foi campeão da Copa da Ásia 2019. O Qatar também não fica abaixo das seleções que foram para a Copa do Mundo, tanto que ele foi o campeão da Ásia com autoridade. A gente pega Emirados Árabes Unidos, principalmente se tiver com o Omar Abdulrahman, que não jogou agora a Copa da Ásia, que foi nos próprios Emirados, né? Mas é uma seleção que não é pior do que a Arábia Saudita, por exemplo, que jogou a Copa. Então eu creio que o nível técnico na Ásia não vai diminuir. A África é uma outra questão, né? Ásia e África seriam os continentes mais beneficiados. São dois continentes que têm muitas federações filiadas, né? Junto com a Europa aí são os três continentes com mais países, com mais federações filiadas à FIFA. A Ásia, além de ter tantas seleções filiadas à FIFA quanto a Europa, ela tem investido tanto em futebol quanto a Europa, ou mais até. Hoje as empresas asiáticas, seja do Oriente Médio, seja do Extremo Oriente, elas ajudam muito a bancar o produto futebol. O futebol é um produto hoje, isso é realidade, não tem como brigar com isso. A África, ela não participa tanto desse processo financeiro, logicamente, né? Ela não investe tanto em futebol quanto a Ásia, por exemplo, investe, mesmo tendo várias federações. Mas a África, apesar de não entregar hoje equipes, né, seleções tão organizadas taticamente como a Ásia,
A Ásia hoje é um continente que taticamente as seleções não devem muito para a Europa, por exemplo, né? A gente viu várias ótimas seleções do ponto de vista tático na última Copa Asiática de Nações, agora em janeiro de 2019. Na África a realidade não é bem assim. A gente vai ter agora a Copa Africana de Nações 2019 também no meio do ano, né? E a gente vai ser no Egito a competição e a gente vai ver seleções não muito organizadas assim de uma maneira geral. Mas a África, em compensação, ela entrega muita individualidade, muita qualidade individual. Há muitas estrelas no futebol africano. A gente tem ali um Salah no Egito, um Aubameyang no Gabão. Se a gente for pegar, por exemplo, com a África classificando só 5 seleções para a Copa do Mundo, fica difícil de imaginar o Gabão, por exemplo, chegando na Copa e levando um Aubameyang para a Copa do Mundo. Com mais seleções africanas indo, com 7 ou 8 seleções africanas, crescem as chances do Gabão, né? A gente tem ali o Senegal com Sadio Mané, por exemplo, né, que é um ótimo jogador também. Tem o Egito com o próprio Salah, como eu falei. Tem outras seleções com estrelas, né? Camarões, tem suas estrelas ali, Nigéria, África do Sul sempre tem jogadores interessantes. Tem outras colônias francesas, colônias inglesas, que sempre apresentam ali craques jogando no futebol europeu. O Marrocos tem vários jogadores hoje de destaque no futebol europeu, a Argélia. Por vezes jogadores, principalmente no caso da Argélia, até que nem nasceram no continente africano, que nasceram na Europa, mas que optam por jogar no país onde seus pais nasceram, né? E onde eles vêm. A Oceania também passaria a ter vaga direta, né? Eu creio que isso talvez não fosse o melhor. Eu acho que se a Nova Zelândia e mais as outras seleções da Oceania jogassem a eliminatória asiática, seria mais justo. Eu acho que a Oceania não há necessidade de haver uma confederação da Oceania de futebol. São muito poucos países. Acho que como é no basquete, por exemplo, no vôlei, essa confederação da Oceania ela poderia ser embutida na confederação da Ásia. Nova Zelândia aumentaria ainda mais, a Nova Zelândia aumentaria o nível técnico da Confederação Asiática, né? Bem, e na Europa não há muito o que falar, né? Ficaram de fora da última Copa na Europa, por exemplo, Holanda e Itália, né? Ficou de fora o país de Gales. Ficaram de fora outras seleções aí muito importantes. Então eu acredito que também as seleções europeias que teriam ido para a Copa se a Europa tivesse mais vaga, né? Seriam 16 seleções europeias na Copa do Mundo a partir de 2026 ou 2022, quando tivesse 48 seleções. Não seriam seleções de tudo fracas também. Então eu acredito que em termos de nível técnico nós não vamos perder nível técnico com 48 seleções na Copa do Mundo. Para mim o grande problema é o formato. Com 48 seleções, ou você forma 12 grupos de 4, que não vai ser o que vai acontecer, ou então você forma 16 triangulares, que vai ser o que vai acontecer. Eu não gosto desse formato com 16 triangulares. Por quê? Vão se colocar 16 cabeças de chave. Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha, Itália, Holanda, França. Provavelmente essas vão ser as cabeças de chave. Croácia deve acabar pegando uma vaga de cabeça de chave. Qatar, que vai ser país sede de 2022, se já tivermos 48 seleções lá. Se não, México, Estados Unidos e Canadá, né, vão ser cabeça de chave em 2026, quando vão sediar a Copa. Bem, tem como eu definir os cabeças de chave, mas não há como eu definir, como eu afastar cabeças de chave, por exemplo, para umas oitavas de final. E só o líder de cada grupo vai passar para as oitavas de final. Então a gente pode ter, por exemplo, se o Brasil for cabeça de chave do grupo A e a Argentina cabeça de chave do grupo B, a gente pode ter o Brasil e a Argentina avançando de fase como líderes de seus grupos, já que só o líder avança mesmo, né? E mesmo assim se enfrentando numa oitavas de final de Copa do Mundo, mesmo sem os dois terem feito má campanha na primeira fase, já se enfrentando logo de cara. E aí a Copa fica ou sem Brasil ou sem Argentina, que poderiam fazer eventualmente uma final, por exemplo, né? Logo de cara, por questão de regulamento, por o regulamento não conseguir afastar essas duas seleções de se enfrentarem só a partir de uma quartas de final, por exemplo, né? Caso as duas vençam seus jogos, né? Que é o que acontece hoje, por exemplo, se Brasil e Argentina terminam em primeiro lugar de seus grupos, não se enfrentam em oitavas de final, só vão se enfrentar a partir das quartas.
Então, para mim, isso de com triangulares eu não conseguir afastar e ter um Alemanha, Espanha, um Brasil, Argentina, um França e Itália logo de cara nas oitavas de final, mesmo com essas seleções tendo os méritos de terminar em primeiro lugar de seus grupos, me parece ser o maior problema. Eu acredito que se a gente dividisse essas 48 seleções em 12 chaves de 4, passando os primeiros colocados de cada grupo e mais 4 melhores segundos colocados, por exemplo, era o ideal. Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? Bem, vamos aguardar aí para ver se realmente a FIFA vai alterar esse formato já para 2022. Facilitaria muito para o Brasil, para a Argentina, aqui na América do Sul, Uruguai também. Acredito que essas três seleções aí, principalmente Colômbia também, já estariam aí num top 7, já estariam praticamente na próxima Copa. Ficaria até meio desinteressante para elas as eliminatórias. Elas poderiam testar novos jogadores, novas formações, por exemplo, nas eliminatórias, que dificilmente vão ficar de fora da Copa do Mundo. Eliminatórias seriam mais interessantes para a Venezuela, que poderia estrear, por exemplo, numa Copa do Mundo. Vamos ter muitos estreantes em 2026 e se aumentar o número já em 2022 também vamos ter estreantes. Pode ser que com o tempo esses estreantes diminuam, né? Aliás, em 2022 vamos ter estreante, né? Até porque o Qatar vai ser estreante, já que ele vai sediar a Copa e já tem lugar lá. Mas é aguardar como é que vão ficar as eliminatórias e quantas seleções vão ter na Copa do Mundo no Qatar, que vai ser em novembro e dezembro de 2022. Ou seja, ainda falta muito para lá. Fica aí o nosso abraço aí para vocês. Nosso pedido pelo like, pelo dislike, se não gostou do vídeo. Se não gostou do vídeo, por favor, explica nos comentários por que não gostou. E fica também o pedido para que vocês se inscrevam no canal, porque só assim o canal vai poder seguir existindo e trazendo aí o conteúdo que a gente espera que seja de qualidade aí para vocês, falou? Um abraço e até a próxima.